E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O futebol brasileiro vive mais um momento de pura especulação e surpresa, e o nome que vem dominando as conversas é Caio Jorge. Jovem centroavante que se destacou ainda nas categorias de base do Santos, Caio sempre foi visto como uma promessa capaz de mudar o panorama de qualquer equipe em que atuasse. O que ninguém esperava, e que vem provocando reações imediatas entre torcedores, especialistas e até mesmo adversários, é que o jogador agora está prestes a fechar com o Palmeiras. O rumor, que começou como um sussurro entre bastidores do futebol, ganhou força a cada hora e já se espalha como um incêndio no Twitter e nas redes sociais de esportes. Fontes próximas à diretoria alviverde afirmam que as negociações estão avançadas e que a assinatura do contrato poderia ser oficializada a qualquer momento. A especulação tem deixado a torcida do Cruzeiro em choque. Afinal, Caio Jorge vinha sendo considerado uma das principais peças do clube para o futuro. E a possibilidade de perdê-lo para um dos rivais históricos do futebol brasileiro adiciona uma camada de tensão e dramaticidade que só reforça o quanto este negócio mexe com corações e mentes no país. Além da surpresa, o rumor sobre Caio Jorge traz à tona debates antigos sobre estratégia e planejamento no futebol brasileiro. A decisão de um jovem talento de mudar de clube pode ser interpretada de diversas formas. Para alguns, é uma questão natural do mercado, uma oportunidade de crescimento e de visibilidade maior, especialmente considerando o histórico recente do Palmeiras em competições nacionais e internacionais. Para outros, porém, trata-se de uma verdadeira traição ao projeto de base de clubes como o Cruzeiro, que investem tempo e recursos para formar jogadores que acabam sendo seduzidos por propostas externas. A narrativa de Caio Jorge, desde seus primeiros passos no Santos até o destaque na Copa do Mundo Sub-17, sempre foi ligada a um potencial enorme. Mas a velocidade com que seu nome está sendo associado ao Palmeiras surpreende até os mais experientes analistas de futebol. Comentadores de televisão, podcasts e até perfis especializados em transferências já começam a especular sobre valores, duração do contrato e impacto imediato que o atacante teria na equipe alviverde, gerando discussões que parecem intermináveis e deixando fãs de todos os clubes em alerta máximo. Outro ponto que acende a curiosidade é o timing desta possível transferência. No futebol brasileiro, a movimentação de mercado é frequentemente marcada por surpresas e viradas inesperadas, e o caso de Caio Jorge não foge à regra. A possibilidade de um jovem centroavante que já mostrou capacidade de decidir jogos e carregar equipes nas costas, se juntar ao Palmeiras, cria um cenário repleto de hipóteses. Alguns imaginam um esquema tático, moldado para explorar ao máximo suas habilidades, enquanto outros questionam se a pressão de assumir um papel de destaque em um clube de grande investimento e expectativas não poderia afetar seu desempenho. O que se vê, porém, é que o interesse é real, intenso e provavelmente estratégico, envolvendo não apenas o jogador e o clube, mas também empresários, agentes e olheiros que monitoram cada passo da negociação, tornando este rumor uma verdadeira trama que mistura esporte, negócios e paixão de torcedor em doses iguais. Não podemos deixar de considerar a repercussão que isso gera entre torcedores das redes sociais que vivem em constante ebulição.
A especulação sobre Caio Jorge no Palmeiras provoca reações que vão do entusiasmo à indignação, dependendo do lado da torcida que se manifesta. É um fenômeno típico do futebol brasileiro moderno, em que cada rumor, mesmo antes de se concretizar, se transforma em trending topic e pauta de debate em programas de esportes. A ansiedade é palpável e cada nova informação, mesmo que vaga, é capaz de gerar repercussão imediata, memes, enquetes e teorias sobre o que isso significa para o futuro do clube e do próprio jogador. A narrativa se desenrola de maneira cinematográfica e o público, que acompanha cada detalhe pelas redes e transmissões ao vivo, se torna parte dessa história, participando de um espetáculo de rumores e expectativas que só o futebol brasileiro consegue criar com tanta intensidade. Além do impacto emocional, há uma camada de análise esportiva que não pode ser ignorada. Caio Jorge é um jogador que combina velocidade, técnica e faro de gol, características que o tornam uma arma potente para qualquer equipe. Sua chegada ao Palmeiras, caso se confirme, poderia modificar o equilíbrio competitivo do Campeonato Brasileiro, alterando estratégias de adversários e influenciando diretamente resultados de partidas futuras. Analistas táticos já começam a imaginar como o atacante se encaixaria no sistema de jogo da equipe, ponderando combinações com outros jogadores de destaque, movimentações ofensivas e possíveis ajustes defensivos que o time teria de fazer para potencializar suas qualidades. Toda essa especulação aumenta ainda mais a atenção sobre a negociação, criando um clima de expectativa que se mistura com o puro desejo de ver talento e gols. Elementos que apaixonam torcedores e fazem do futebol brasileiro um espetáculo diário. Por fim, é impossível ignorar o efeito de mercado que rumores desse porte provocam. A possibilidade de Caio Jorge se transferir para o Palmeiras pode abrir precedentes para outras negociações, influenciar valores de transferências e até mesmo pressionar clubes a acelerarem decisões sobre jovens talentos. O rumor, mesmo antes de se concretizar, já cumpre seu papel de movimentar bastidores e gerar debates estratégicos sobre planejamento de clubes, política de base e investimentos em jogadores promissores. Cada detalhe, compartilhado por jornalistas, insiders e perfis especializados, é amplificado, transformando uma especulação em um fenômeno midiático que vai muito além do campo, atingindo torcedores, dirigentes e todos os envolvidos no universo do futebol. O que resta agora é acompanhar cada atualização, cada declaração e cada movimento que possa confirmar ou descartar a possibilidade de Caio Jorge vestir a camisa alviverde, enquanto a imaginação e a ansiedade dos fãs seguem a 1000 por hora, alimentando teorias e sonhos de gols que ainda nem aconteceram. Os rumores sobre Caio Jorge no Palmeiras também levantam questões sobre o planejamento de carreira do jogador e a forma como jovens talentos lidam com oportunidades de crescimento no futebol moderno. Desde suas primeiras partidas no Santos, Caio mostrou maturidade acima da média para a idade, driblando pressões e expectativas enquanto desenvolvia habilidades técnicas que chamaram a atenção de clubes grandes. A decisão de considerar uma transferência para o Palmeiras pode ser vista como um passo estratégico, pensado para consolidar sua carreira, aumentar visibilidade internacional e até mesmo potencializar chances de convocações futuras para a seleção brasileira. Especialistas apontam que a movimentação, se confirmada, demonstra não apenas ambição, mas também compreensão do ambiente competitivo em que o futebol brasileiro está inserido.
onde talento e oportunidade caminham lado a lado e decisões de um único jogador podem moldar trajetórias profissionais de maneira significativa, criando repercussões que se estendem por anos e transformam rumores em histórias memoráveis para torcedores e comentaristas. Além disso, a narrativa envolvendo Caio Jorge e o Palmeiras gera uma série de comparações inevitáveis com outros jovens atacantes que fizeram trajetórias similares. A história do futebol brasileiro está repleta de exemplos de promessas que, ao escolherem clubes estratégicos no momento certo, transformaram suas carreiras e alcançaram reconhecimento nacional e internacional. A especulação sobre Caio Jorge, portanto, não é apenas um rumor isolado. Ela se conecta a padrões históricos de desenvolvimento de jogadores, a gestão de carreiras e a forma como clubes e agentes atuam para garantir que talentos emergentes sejam aproveitados ao máximo. Analistas esportivos já levantam hipóteses sobre como o atacante se adaptaria a pressões maiores, rotinas de treinamento intensas e expectativas de torcida, criando uma narrativa que mistura talento, estratégia e, inevitavelmente, um toque de drama que só o futebol brasileiro consegue oferecer com tanta intensidade. A dimensão emocional desse rumor também merece destaque. Torcedores de clubes rivais já começam a demonstrar ansiedade e preocupação, imaginando como a possível chegada de Caio Jorge ao Palmeiras pode afetar resultados e rankings do campeonato. Para a torcida alviverde, a expectativa é quase palpável, com debates sobre onde o atacante se encaixaria no esquema, quem seriam seus parceiros de ataque e como seu estilo de jogo poderia ser utilizado para maximizar gols e vitórias. As redes sociais fervem com discussões apaixonadas, memes e projeções que vão desde cenários otimistas até análises mais cautelosas. Este tipo de repercussão, que transforma rumores em fenômenos de massa, evidencia não apenas o interesse pelo jogador, mas também a força do engajamento do público, que participa ativamente da construção de uma narrativa que mistura especulação, paixão e desejo de espetáculo esportivo. Do ponto de vista técnico, Caio Jorge oferece características que podem transformar a dinâmica ofensiva de qualquer equipe. Sua velocidade, capacidade de finalização e inteligência de movimentação tornam-no um atacante versátil, capaz de se adaptar a diferentes esquemas táticos e responder às exigências de partidas de alta pressão. A especulação sobre sua transferência faz com que treinadores, comentaristas e analistas já comecem a imaginar ajustes e estratégias, ponderando como seu estilo complementaria outros atletas do elenco e que impacto teria sobre a performance geral da equipe. Esta análise prévia é comum em rumores de alto impacto e indica que a chegada de um jogador com seu perfil é capaz de gerar expectativas que transcendem o simples fato de vestir uma nova camisa, influenciando diretamente o planejamento esportivo de curto e médio prazo do clube. Outro aspecto intrigante é o efeito psicológico sobre Caio Jorge e sobre jogadores que já estão no Palmeiras ou em clubes adversários. Um rumor desse porte pode pressionar atletas estabelecidos a melhorar desempenho, motivar jovens a buscar espaço e, ao mesmo tempo, colocar o centroavante em um cenário de expectativa extrema. A narrativa se constrói com base em possibilidades e impactos futuros, e não apenas na confirmação da negociação, criando um ambiente de antecipação que alimenta debates técnicos e emocionais simultaneamente.
A especulação transforma cada notícia, comentário ou postagem em uma peça de um quebra-cabeça gigante, onde torcedores, profissionais do futebol e a mídia participam de forma intensa, refletindo sobre consequências e projeções que podem ou não se concretizar. Por fim, a história de Caio Jorge e o Palmeiras é um exemplo clássico de como o futebol brasileiro combina talento, estratégia e emoção de maneira única. O rumor, carregado de possibilidades, mexe com corações, agendas e até planos de clubes, enquanto todos aguardam ansiosamente por um desfecho. A especulação já cumpriu seu papel de mobilizar atenção, gerar debates e criar expectativas sobre o futuro do jogador e do time. Torcedores, analistas e comentaristas seguem atentos a cada movimento, cada declaração e cada sinal de que a negociação possa se concretizar. O cenário é de pura antecipação, e o futebol brasileiro mais uma vez mostra como a combinação de talento emergente e interesses estratégicos pode gerar histórias que prendem atenção, emocionam e fazem todos sentirem que estão acompanhando algo maior do que um simples rumor, uma possível mudança de capítulo na carreira de um jovem atacante que tem tudo para ser protagonista nos próximos anos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O impacto da possível chegada de Caio Jorge ao Palmeiras não se limita apenas ao campo, mas se estende ao mercado, à comunicação e à forma como os clubes constroem suas narrativas. Um rumor desse porte gera repercussão instantânea na imprensa esportiva, nas redes sociais e até em conversas informais de torcedores, criando um efeito dominó que influencia diretamente percepção de valor de atletas e negociação de contratos. Clubes rivais, por exemplo, já podem começar a se preparar para ajustar estratégias de contratação e reforço de elenco, enquanto o Palmeiras se vê no centro de holofotes, com pressão para não apenas confirmar a contratação, mas também mostrar resultados que justifiquem o investimento. Este tipo de movimento reforça como o futebol brasileiro moderno é guiado por emoções, expectativas e decisões estratégicas que se entrelaçam em um jogo de influência, marketing e talento, transformando rumores em peças centrais de um tabuleiro muito maior do que se imagina. Além disso, não podemos subestimar a atenção que Caio Jorge desperta entre jovens torcedores e fãs de futebol que acompanham o jogador desde suas primeiras atuações nas categorias de base do Santos. Para muitos, ele simboliza o talento jovem que consegue, com habilidade e dedicação, romper barreiras e chegar ao topo do futebol nacional. A especulação sobre sua transferência para o Palmeiras funciona quase como um filme em capítulos, em que cada atualização é um novo plot twist, gerando discussões, expectativas e, principalmente, identificação emocional com a trajetória de um atleta que ainda está construindo sua história. É esse tipo de narrativa que mantém o público grudado nas redes e nos canais de esportes, alimentando teorias sobre futuro, gols e conquistas que, até o momento, existem apenas no campo das possibilidades, mas que parecem cada vez mais reais à medida que os rumores se intensificam. Por fim, é impossível ignorar a dimensão cultural desse tipo de rumor. A notícia sobre Caio Jorge não é apenas sobre futebol. Ela se conecta com tradições, rivalidades históricas e a paixão incontrolável que envolve torcedores no Brasil. Cada torcida interpreta o possível movimento de formas diferentes, celebrando, lamentando ou especulando sobre os impactos no campeonato e na carreira do jogador. O Palmeiras, por sua vez,
entra em um cenário em que expectativas são gigantes e a pressão por resultados imediatos se torna quase inevitável. Para Caio Jorge, isso significa lidar com atenção máxima, decisões estratégicas e uma oportunidade única de consolidar seu nome como um dos grandes talentos do país. O rumor, portanto, funciona como uma prévia de emoções, desafios e potencial glorioso que ainda está por vir. Mantendo todos atentos e ansiosos para o desfecho desta história, que promete abalar o futebol brasileiro nos próximos meses, apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!